tentar ser um pouco objetivo, eu creio que as defesas para se fazer o efeito suspensivo que já estão sendo feitas, que esse é o objetivo para fazer a votação. Não, consenso vai ter. Quanto à questão do efeito suspensivo, o artigo 61 da Lei de Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, ele dispõe assim, ó, salvo disposição em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo, né, como regra, o professor Hugo muito bem falou, né? Só que o parágrafo único ele diz assim, ó, havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior, o conselho, poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso, né? Então, não precisa a defesa solicitar esse efeito suspensivo, né? O conselho, de ofício, se achar que deve ser dado, né, ele pode dar o efeito suspensivo. Isso está na lei. Agora, tem outra questão também que a gente tem que vislumbrar, é a seguinte forma. A gente pode manter o efeito devolutivo, né, ao recurso que já seja executado, ainda não reintegra o professor, ou então dá o efeito suspensivo. A gente pode escolher, cabe ao conselho escolher. Não haverá ilegalidade em nenhuma dessas duas decisões. É um juízo discricionário que compete a esse conselho. Agora, o que eu quero levar em consideração é a seguinte situação. Eu estava vendo aqui no processo, o recurso ele foi interposto em fevereiro de 2019, né? A lei de processo administrativo diz também, o artigo 59, que é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo. Aí, o parágrafo 1º diz, quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Né? Então, a gente já extrapolou 3 vezes o prazo definido em lei para o julgamento do recurso. Né? A gente já está levando muito tempo para decidir. Além de que foi alegado no processo também pela defesa da servidora, né, a prioridade dela na tramitação do feito pela idade. Né? Ela é acolhida pelo Estatuto do Idoso, então ela tem o direito da celeridade processual. Né? Então, assim, o recurso de fevereiro, nós já estamos em maio, já são quase 3, 4 meses praticamente, né, que não se tem uma decisão do julgamento desse recurso. E é importante lembrar que, se o conselho decidir dar efeito suspensivo à decisão, não passa a imagem de que vamos prover o recurso. É uma decisão provisória, né? É uma decisão cautelar. Né? Não tem juízo de mérito. Até porque, como o Flávio fala, se a gente negar o efeito suspensivo, então a gente vai dizer que o recurso vai ser indeferido. Né? A faca de 2 gumes ou 2 legumes, como alguns falam. Então, assim, eu acho que a gente pode ponderar a questão de, caso de efeito suspensivo, a servidora ela possa ser reintegrada, né? Mas, caso ao final do julgamento o conselho ache que, de fato, ela cometeu uma infração de probidade, ela vai ter novamente a demissão decretada e aí sim leva-se em consideração. Quanto à questão de prejuízo de difícil ou incerta reparação, é importante lembrar que aqui nós estamos... Não é um processo administrativo que discute uma perda de função, ou então a perda de um imóvel é a questão de um salário, né? A perda da remuneração. Aquilo que você tem para sustentar você, para sustentar a sua família. Né? Então, como não há ainda juízo de culpa formado, por quê? Porque se há a possibilidade de recurso e a servidora interpõe um recurso, né, ela não pode ser considerada culpada. A não ser que a gente leia a Constituição de outra forma, que não, aqui ninguém será culpado até o trânsito julgado de uma decisão. Então, eu acho que a gente tem que ponderar muito a questão de que se trata de uma remuneração e principalmente de que, se darmos efeito suspensivo, não quer dizer que vamos prover o recurso dela. É uma decisão cautelar e provisória que pode ser mudada a qualquer tempo. Isso está previsto na legislação e nenhum juiz vai, posteriormente judicializar, dizer, não, se aceitaram ela, vão ter que, obrigatoriamente, acatar o recurso. Não, é uma questão processual, uma questão de técnica, né? Isso, exatamente. Vamos ver o que está no processo, o que está na lei, não estamos julgando a servidora, o que ela foi, o que ela... Não, vamos se ater ao que está no processo, ao que está na lei. Se tem essa possibilidade de a gente julgar que é razoável, que ela seja reintegrada até o julgamento final desse processo, podemos assim fazer. Quem tem mais uma fala? Eu sei que eu gostaria que nós fôssemos já para a votação, por favor. Certo? Não, depois eu gostaria que nós andássemos em Patrícias, depois a defesa. É isso ou tem mais alguém?
Sou eu depois da defesa. Obrigado, Alan, pelos esclarecimentos. Acho que deixa a gente mais confortável para seguir na linha do que o professor Aquino começou a falar um pouco mais emotivamente. Eu ouvi alguém falar aqui na reunião sobre se houver o efeito suspensivo, vai ter que pagar retroativamente. Mas, vamos, se a gente cautelarmente, como o Alan disse, suspende a decisão de demissão, a gente está fazendo uma medida de reparação de uma coisa que não deveria, em tese, até o momento não está claro que deveria ter sido feita. Então, o pagamento retroativo é justo. A outra coisa que a gente tem que colocar, é bem difícil raciocinar uma hora dessa, que é como se fosse um mandato de segurança, né? Uma medida liminar. Isso não invalida que nós discutamos, e também não, na fala do Alan ficou uma dúvida para mim. Como se você falou que a gente tivesse que reiterar a demissão. Não necessariamente, né? Pode ser uma outra decisão desse conselho também, não necessariamente novamente uma demissão, pode ser uma advertência, uma vez que lá no parecer parece que não há reincidência e, portanto, não seria obrigatoriamente uma demissão, caso comprovado com um novo documento, qualquer informação que tenha ficado em dúvida. Só isso que eu queria considerar. Certo, obrigado. Conselheira. Abriu mão? Então vamos para a votação. Estão todos esclarecidos, queridos? Todos os conselheiros estão esclarecidos. Vamos votar agora o efeito suspensivo da pena aplicada de demissão. Tá bom? Então nós vamos ter 2 momentos. Eu vou perguntar primeiro quem é favorável à aplicação do efeito suspensivo e depois quem é desfavorável. Tudo bem? Todos esclarecidos? Todo mundo pronto para votar? Então, conselheiros, por favor, em regime de votação, os conselheiros que são favoráveis à aplicação do efeito suspensivo da pena. Por favor, se manifestem. (19 votos. Baixem as mãos, por favor. Os conselheiros que são desfavoráveis ao efeito suspensivo, por favor, se manifestem. Desfavoráveis agora, tá? Desfavoráveis ao efeito suspensivo. Lamento. Desculpa, Jace. Perdoe-me. Desfavoráveis ao efeito suspensivo, por favor. 7, baixem as mãos. Abstenções, por favor. 4 abstenções. Então, temos a decisão, então, pela aplicação suspensivo da pena. E aí, com essa decisão, nós encerramos aqui a reunião. Mas antes, eu gostaria de fazer um anúncio. Podem bater palmas, sem problema. Eu vou fazer um anúncio por questão de transparência, para ninguém ser pego de surpresa com um documento. E aí acho que também já fica avisado a defesa e o próprio conselho. Eu vou utilizar o instrumento do veto dessa decisão, então eu vou apresentar a minha justificativa escrita para isso. Nós vamos marcar reunião para análise do veto. Tá? Em relação à próxima reunião, que nós vamos marcar, nós vamos ficar atentos, porque como já estamos com prazo estourado para o recurso, nós temos que marcar uma reunião, a reunião sair com a decisão final. Tá? Obrigado, conselheiros. Bom almoço.